Doce louvor, sal da igreja, com a paz do Senhor. A cruz ainda me faz sonhar. A cruz ainda me faz sonhar. Cristo reviveu e antes de subir prometeu voltar. A cruz ainda me faz sonhar. Adora o Senhor, igreja. A cruz ainda me faz sonhar. Cristo reviveu e antes de subir prometeu voltar. Ela é a chave que abriu meu coração. Vou deixá-la chegando em Sião. Aleluia. E se cansado estou, eu me lembro que o fardo pesado Jesus carregou. Aleluia. O fardo pesado Jesus já levou. O fardo pesado Jesus já deixou. A cruz ainda me faz sonhar. A cruz ainda me faz sonhar. Cristo reviveu e antes de subir prometeu voltar. A cruz ainda me faz sonhar. A cruz ainda me faz sonhar. Cristo reviveu e antes de subir prometeu voltar. Ela é a chave que abriu meu coração. Vou deixá-la chegando em Sião. E se cansado estou, eu me lembro que o fardo pesado Jesus carregou. O fardo pesado Jesus já levou. O fardo pesado Jesus já deixou. Eu te sigo, eu me nego, eu assumo a cruz. Eu te sigo, eu me nego. Oh, eu te sigo, eu me nego, eu assumo a cruz. Eu te sigo, eu me nego. Oh, eu te sigo, eu me nego, eu assumo a cruz. Eu te sigo, eu me nego. Oh, eu te sigo, eu me nego, eu assumo a cruz. Eu te sigo, eu me nego. Oh, eu te sigo, eu me nego. O pesado Jesus carregou. O passo pesado Jesus carregou. O passo pesado Jesus carregou. Ela é a chave que abriu meu coração. Vou deixá-la chegando em Sião. Aleluia. E se cansado estou, eu me lembro que o fardo pesado Jesus carregou. O fardo pesado Jesus já levou. O fardo pesado Jesus já deixou. Aplauda o Senhor bem forte, igreja. Aplauda o Senhor.
A igreja batendo palmas. Só Ele sabe para onde vai. O vento sopra. Só Ele sabe para onde vai. Aleluia. Eu quero estar no vento, ser conduzido pela tua vontade. O vento sopra, só Ele sabe para onde vai. Oh, eu quero estar no vento, ser conduzido pela tua vontade. Sopra sobre mim o teu querer, leva-me à nuvem da unção. Eu quero ir contigo até chegar ao lugar da tua habitação. Sopra em mim, vento do Espírito, contigo eu quero ir. Eu não sei de onde vem, nem sei pra onde vai, só sei que eu quero ir. Vento do Espírito, sopra em mim. O vento sopra, só Ele sabe para onde vai. Oh, eu quero estar no vento, ser conduzido pela sua vontade. Sopra sobre mim o teu querer, leva-me na nuvem da unção. Eu quero ir contigo até chegar ao lugar da tua habitação. Sopra em mim, vento do Espírito, contigo eu quero ir. Eu não sei de onde vem, nem sei pra onde vai, só sei que eu quero ir. Vento do Espírito, sopra em mim, vento do Espírito, contigo eu quero ir. Eu não sei de onde vem, nem sei pra onde vai, só sei que eu quero ir. Vento do Espírito, sopra em mim, sopra em mim, sopra em mim, sopra em mim. Oh, 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 oh. Sopra, sopra em mim, vento do Espírito, contigo eu quero ir. Eu não sei de onde vem, nem sei pra onde vai, só sei que eu quero ir. Aleluia. Sopra em mim, vento do Espírito, contigo eu quero ir. Eu não sei de onde vem, nem sei pra onde vai, só sei que eu quero ir. Vento do Espírito, sopra em mim, sopra em mim, sopra em mim. Aleluia, 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 aleluia.
Aleluia. Louvado seja Deus. Louvor aqui à frente para louvar a Deus com mais um hino. Amém. Gostaria de apresentar alguns irmãos que estão nos visitando. E hoje eu me sinto muito honrado por ter pessoas amigas em nosso meio. E eu quero dizer a todos os nossos visitantes, nós temos visitantes aqui com o irmão Daniel, nós temos visitante ali atrás, 4 irmãos ali da Adriana Parque, amém? Sejam bem-vindos. Nós temos irmãos aqui no meio, sabe, aqui na frente 2 irmãs, sejam muito bem-vindas. E gostaria de apresentar o pastor Osmael, da Igreja Restaurando Vidas. É um prazer muito grande tê-lo aqui. Ele é bem-vindo, irmãos. Amém. Estive lá semana passada, não foi? Foi começo do mês. Estive lá na igreja. É uma alegria muito grande tê-lo aqui, toda a sua família. Pastor Izete, eu me sinto muito honrado de ter vocês aqui. A gente não pode, a gente tem uma mania feia de toda vez que a gente se reúne, de falar do tempo que conhecemos, né? E o arrebanhão, pouca gente sabe, este trabalho que temos aqui na igreja, ele tem 26 anos. E se eu não me engano, pastor Osmael, mas a pastora Izete, fez o louvor por alguns anos desse trabalho. Do primeiro arrebanhão, meu pai era vivo, eles estiveram aqui, e hoje ter o senhor aqui, mas toda a sua família, todos os meninos, os netos, é um prazer muito grande. Tenho também, irmãos, um homem que é do meu coração, que é o pastor da Guimar, que veio do pastor do nosso ministério, lá em Senador Canedo. Ele veio com toda a sua família. Eles são bem-vindos, irmãos. Eu nem preciso falar o tanto que eu amo esse homem. Amém. Pastor, eu acho que alguns irmãos, quando viu o senhor entrar e viu o Rubens entrando aqui na frente, deu uma tremida, né? Mas fica tranquilo, irmão. Hoje o rolê é outro. Amém? E eu gostaria de de apresentar o pastor Rubens e a pastora Nilma. Eles são pastores lá em Goianira. Pastor Rubens, é uma honra muito, muito, muito grande de ter você aqui. E eu falo isso de coração. A Igreja do Bandeira sabe que a gente, na nossa humilde comunidade, nós temos um preceito muito grande de estar sempre pisando, comendo, mastigando a palavra, e estar na palavra é algo que nós temos como meta na nossa vida. E ter o senhor aqui hoje, posso dizer que é uma realização de um sonho, porque o senhor é homem de Deus, a sua esposa é mulher de Deus, conhecedor extremo da palavra, e eu sei que hoje nós seremos abençoados com o que Deus vai usar. Ele é bem-vindo, igreja. E novamente, irmãos, a todos os irmãos que nos visitam, o que a Igreja do Bandeira diz a vocês? Amém. Vamos nos colocar de pé para adorar a Deus com mais um hino, e logo após nós estaremos passando por pastor Rubens. Cantamos o trono de louvor ao Senhor, meu Deus, porque o Senhor é o único merecedor. E sempre será importante nos lembrar que o Senhor deve crescer em todo tempo, que o Senhor deve ser adorado em todo tempo, e que o Senhor é o único Rei, o único Senhor em absoluto sobre todos nós. Te adoramos, Santo Deus, poderoso, glorioso e soberano Senhor. Aleluia.
está tão longe. Cadê as sombras que nos seguiam? Quebrou o cristal do nosso orgulho ao chão, ao chão. Veja, a vida está tão perto. Prove, a paz não está tão longe. Cadê as sombras que nos seguiam? Quebrou o cristal do nosso orgulho. Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão, e até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá o Rei? Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão, até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá o Rei? Importa que ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja o único Senhor. Importa que ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja da sua igreja, ele seja o único Senhor. Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão, até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu.
sombra que a gente projetou. Importa quem seja, o único Senhor. Amação. Importa que ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja o único Senhor. Deixa os tronos, Que se abram os portões celestiais, para que entre o Rei da glória ao chão. até o meu coração. Que se abram os portões celestiais, para que entre o Rei, para que entre Quem não louvará, quem não temerá, deixa os tronos de outros dobrados ao E a nossa chão. pequenez não Até o impedirá, meu coração. as nossas falhas não impedirá. Ele é Rei sobre todos. Abram-se os portões celestiais, livre a sol, para que entre o Rei da glória. Ale, igreja em espírito de adoração. A igreja em espírito de adoração. Importa que ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja o único Senhor. Ele é o único Deus. Importa que Ele é o único Deus. maior que toda sombra que E a nós te gente conheceremos. projetou. Importa que E nós te conheceremos, Rei, a sua glória, Senhor. E nós te conheceremos, Rei, a tua Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Boa noite na paz do Senhor. Todos que trouxeram Bíblia, abra no livro do Êxodo, capítulo de número 3. 26ª edição desse projeto
que Deus deu a essa igreja, Arrebanhão. Que bom que nessa edição estamos aqui. Graças a Deus. Êxodo capítulo 3, versículo de número 1. Os irmãos, por gentileza, acompanhem a leitura nessa palavra. E apacentava Moisés as ovelhas de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou as ovelhas atrás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Amém. Os irmãos podem tomar assento em nome de Jesus. Glória a Deus. No dia que foi inaugurado o templo do Senhor, edificado por Salomão, depois de tudo feito com excelência, Deus passou em revista, porque se tem algo que Deus faz antes de receber qualquer oferta da sua parte, Ele passa por um crivo que está registrado na sua palavra. A maneira de cultuar a Deus está registrado na palavra. Então, para adorar a Deus, tem que estar de acordo com aquilo que Ele já predeterminou na sua palavra. Depois que Ele olhou toda a construção, todos os detalhes do templo, a Bíblia diz que a fumaça apareceu no templo e foi enchendo a casa de fumaça. E foi tanta fumaça que os que estavam dentro não conseguiam se mover. Tanta fumaça que quem estava fora também não podia entrar. E quando Deus percebeu que todos estavam dominados, cobertos pela fumaça, aí Deus se revelou. Porque aonde Deus se revela, o homem tem que desaparecer. E isto marca a nossa vida. Isso marca a nossa história. Porque a confirmação de Deus na nossa vida, no nosso ministério, se dá quando nós já não estamos presentes. Somos portadores da glória de Deus. Eu quero louvar a Deus nessa noite, antes de ministrar essa palavra, pela oportunidade que me concede de retornar a essa casa de oração. Isso aumenta a nossa responsabilidade. O Senhor Deus, Ele tem cuidado de nós. E quando chega a oportunidade de ministrar essa palavra, a gente se coloca na posição. E eu quero agradecer a forma carinhosa, amorosa, aconchegante, honrosa, como essa igreja tem nos recebido na pessoa do vosso pastor, do nosso pastor, meu amigo pastor André Ribeiro, a sua esposa, a esse ministério, a minha esposa que está me acompanhando hoje, graças a Deus. E o que eu levo dessa igreja é as boas informações. Graças a Deus. Até combustível o pregador aqui tem. Eu falei para minha esposa, amor, eles me deram caldo de cana. Tá aqui, ó. E é o jeito. Eu quero beber até transbordar. Amém? Você está aí? Eu vou ser rápido em alguns pontos, para ver se eu consigo terminar antes da meia-noite. Amém? Porque se passar da meia-noite já fica difícil. E antes da meia-noite pode ser 10 horas, pode ser 9h30, né? Pode ser 9h15, não tem problema. O pastor Dagmar está ali com a sua família. Na última vez que nós viemos aqui, eu fiquei meio preocupado. Graças a Deus, daqui para Anápolis, ainda meio assustado. Porque a gente
tem um pensamento e de repente vai acontecendo outros. Você já percebeu que quando acaba o culto, você que cantou, que pregou, que veio aqui para cultuar a Deus, quando você vai lá fora, você fala assim, ó, eita, podia ter falado assim, assim, assim. Não, já aconteceu isso com você? É porque tudo que você falou aqui foi o que Deus tinha programado. O que nós programamos ficou tudo para depois. A vida de Moisés vai tratar de um exemplo para mim e para você, em respeito do tema que foi me passado, de onde viemos e para onde vamos. Se olharmos para a vida de Moisés, ela é o exemplo nato, o exemplo ápice de uma vida cristã. Moisés, ele foi um homem que nasceu no Egito. Sua mãe, Joquebede. Arão, seu pai. Nasceu num período de perseguição, num período de grande turbulência. E por causa de uma lei estabelecida pelo maior governo do Egito, por Faraó, havia um decreto para que toda criança pudesse ser morta ao seu nascimento. A criança do sexo masculino sofreria a morte, porque na mente de Faraó, Israel ou os hebreus não podiam acrescentar mais, não podia crescer mais, com medo de ser uma oposição. Nessa ordem de Faraó, Deus já tem o seu projeto todo traçado. Mesmo que o diabo já sabe que vai perder, que já é derrotado, ele vai tentar insistir, prevalecer em alguns momentos. Mas toda vez que ele se levanta, é só para registrar a vitória de Deus na sua vida. Quando os traços, os projetos de Satanás começaram a ser executados, Faraó contrata algumas parteiras do Egito e algumas parteiras hebreias, para que pudesse fazer a sua lei ser executada. A morte das crianças iam acontecer segundo a ordem de Faraó. Agora o que acontece nesse cenário é que nesse período nasce Moisés, um homem que tem uma beleza já gerada do ventre da sua mãe. E essa criança, ela passou por algumas situações muito complicadas. Quem sabe você pode até se identificar com algumas situações que essa criança viveu. Ela passou por um processo difícil, doloroso, que acredito até que para chorar, essa criança não podia fazer, porque a perseguição era grande. Os soldados, as parteiras, queriam encontrar os meninos que nasceram naquela geração. E a Bíblia diz que por um período de 3 meses, ninguém ouviu choro de criança na casa de Joquebede. Nesse período, ninguém viu uma roupa no varal para denunciar o nascimento de uma criança na casa de Joquebede. Nesse período, ninguém sabia o que estava acontecendo dentro da casa de Joquebede, porque havia uma proteção de Deus sobre aquele lugar. Eu até acredito e posso dizer com os irmãos, que Deus estava fazendo da casa de Joquebede um esconderijo, aquele do Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e na sombra do Onipotente descansará. Eu creio que em meio a tanta luta que você está vivendo, a sua casa é o lugar que Deus reservou para que você descanse, para que você possa encontrar alívio para a sua situação que está sendo vivida. O tempo se passou e esse menino foi escondido, ninguém encontrou. Agora a sua mãe é uma mulher estratégica, mulher que tem pensamento, mulher que tem projeto, aquela que não tem aquele costume de sair para um lado e para o outro sem propósito. Ela pega agora, começa a entender que havia uma necessidade de tirar o menino de dentro da casa.
e ela começa a observar algumas coisas que acontecia no Egito. E uma das suas observações foi que todas as filhas e mulheres de Faraó desciam para o rio Nilo para banhar em uma certa hora do dia. E ela, observando isso, começou a fazer um projeto. Vou colocar o menino num cesto, vou colocar betume nesse cesto, para que ele não possa afundar, e vou colocar ele no horário que as mulheres estiverem tomando banho. A pessoa que tem Deus, irmãos, ela no mínimo tem que ser inteligente. A pessoa que tem Deus, ela no mínimo tem que ter prudência, tem que ter discernimento, tem que ter direcionamento de Deus para a sua vida. Porque todas as pessoas que olhassem para Joquebede e observassem o que ela está falando, poderia dizer: não dá certo, não funciona, não é assim. Mas quando Deus direciona, vai dar certo, funciona e tem resultado para a glória de Deus. Menino no cesto chama Miriam e fala: minha filha, acompanhe e veja o que vai acontecer. Naquele momento que é colocado no rio, ela vai vendo o menino descendo no cesto, no horário que as meninas estavam banhando. De repente, uma delas, curiosa, observa o cesto, para aquele cesto, olha para dentro do cesto e se encanta. Quem é que não se encanta com a criança quando está sendo vista pela primeira vez? Aquela criança é recebida com um sorriso nos lábios, e agora ela levanta o menino e já batiza o seu nome por nome Moisés, tirado das águas. Em meio àquela alegria, aquela felicidade, ela começa a dizer: eu vou criar essa criança, eu vou amamentar essa criança, eu vou zelar dessa criança. Aí as que estavam junto com ela disse: como é que você vai fazer isso? Você não é mãe, você é uma moça. Como é que você vai amamentar essa criança? Cadê a sua experiência de mãe? E na hora que ela começa a ouvir as outras falar isso, chegou Miriam, orientada pela mãe. E na hora que ela escuta toda aquela conversa, Miriam se aproxima e diz: olha, eu sei quem pode cuidar da criança, eu sei quem pode dar mamar para a criança, eu sei quem vai cuidar bem dessa criança. E a mulher pergunta: quem é que pode? Joquebede. A menina respondeu para aquela mulher: eu conheço alguém de responsabilidade. Talvez você não dá um valor para essa circunstância que aconteceu, mas eu posso entender que devido à crise, o sistema empenhado sobre o povo hebreu, a casa de Joquebede podia passar por algumas dificuldades financeiras, e a saída de Moisés para estar sendo encontrado no rio Nilo era o escape que Deus estava promovendo para a sua casa, para a sua família. A partir desse momento que Miriam revela Joquebede, aí a filha de Faraó diz assim: olha, vamos fazer um salário para ela, vamos fazer tudo o que ela precisa. Olha, diga para sua mãe ou para sua mulher que você conhece que tudo vai ser pago, a roupa vai ser paga, o leite vai ser pago, tudo que você fizer por essa criança já está sendo assalariado. Vou dar para o menino faculdade, vai aprender toda a ciência do Egito, vai aprender todas as leis do Egito. Há um propósito de Deus para todo propósito que Deus estabelece. Há um projeto para que você passe por ele. Qual era o propósito? Conheça o Egito, saiba quem são os seus deuses. Vai acontecer algo tremendo, e para isso você tem que conhecer o campo do inimigo. Moisés foi para o Egito, estudou, e a Bíblia diz que 40 anos da vida de Moisés foi empenhada em estudar, em aprender, valorizar o estudo. Era o período de receber todo o conhecimento, todas as estratégias, todo tipo de defesa, conhecer o grande, conhecer o pequeno, saber entrar e saber sair. Moisés foi um homem que passou por todos os conhecimentos do Egito, foi
criado para ser príncipe e quem sabe um substituto de Faraó. Mas Deus tinha um projeto já preparado para que ele pudesse receber a sua missão. No momento em de visita, eu vou cortar agora, vou pular isso lá para frente. Numa visita que ele foi fazer para os seus irmãos, 2 hebreus estavam discutindo. Na discussão, ele pergunta para Moisés: tu farás conosco o que fez com o egípcio ontem? E nesse momento que ele é revelado pelo assassinato que teve acontecendo antes, ele decide fugir para o deserto. Ele decide sair para o deserto. Ele perdeu aquela toda proteção do Egito e agora parte para um período que a gente podia dizer que era uma aventura. Se depara em uma pedra, para descansar. Ali vem pastoras para dar água para o rebanho. Quando as pastoras se aproximam, chegam outros pastores e obrigam aquelas mulheres a dar água para os seus animais, água para eles, e se sobrar, elas poderiam beber e dar água para os seus animais. Moisés, ouvindo aquela contenda, aquela confusão, olha Moisés entrando no problema. O que está acontecendo aqui? Depois que ele começou a ver como é que estava a situação, ele defende aquelas mulheres. Os pastores são afastados daquela situação e as mulheres voltam mais cedo para casa. Aquelas mulheres eram filha de um sacerdote da terra de Midian. O seu nome era Jetro, sacerdote do Deus Altíssimo. Olha o que você está ouvindo essa noite. Seremos empurrados para o lugar que Deus preparou para estar preparando a nossa vida para uma obra que Ele tem a fazer por meio da sua pessoa. Você não é um atraso, você não é um prejuízo, você é um projeto de Deus para ser o nome do Senhor glorificado na sua vida. Quando essas mulheres voltam mais cedo para casa, o seu pai pergunta: por que vocês chegaram cedo? E elas respondem: um egípcio guerreou, nos defendeu, e tivemos condições de chegar mais cedo, porque ele também nos ajudou. Jetro pergunta: cadê esse homem? E as meninas falam: ficou lá, no poço. Dentro dessa condição, eu percebo que essas mulheres não estavam atentas para o projeto que Deus tinha para elas. Sabe aquelas pessoas que pedem em casamento a vida toda? Aí Deus envia o varão, elas olham para o varão e voltam para casa, e o varão dando todos os sinais que está afim, que está querendo. Aí ela fala assim: vou fazer uma campanha de oração para ver se Deus confirma. Está pedindo o tempo todo, Deus envia, agora vou fazer uma campanha de confirmação. Irmão, não despreza o que Deus te deu, não. Não despreza o que Deus está provocando na sua vida, não. Quando aquelas mulheres ouviram seu pai, foram buscar ele. O sacerdote só podia passar o seu ministério, a unção do seu ministério, para um filho homem, e lá não tinha homem. Esse sacerdote de Jetro, da terra de Midian, por 7 vezes tentou nascer, veio um filho homem, e as 7 vezes veio tudo mulher. Não é porque ele era ruim, não é porque a mulher era uma mulher que só gerava filhas, é porque tem um projeto de Deus aí, irmão, e você não entendeu ainda. Quando Moisés chega, entre as 7, ele escolhe Zípora, casa com ela, e a Bíblia diz no capítulo de número 3, que toda a vestimenta do Egito, a pintura do Egito, a roupa do Egito, foi tirada com o tempo, Capítulo 3, Jetro começa a confiar em Moisés, e Moisés passa a ser o pastor das ovelhas de Jetro.
E a Bíblia diz no capítulo 3: saindo Moisés da casa de Jetro, foi para o deserto. E deserto não é lugar de pastorear ovelha, irmão. Ovelha gosta de pastagens verdejantes, mas quando a ovelha obedece o seu pastor, em meio ao deserto, vai ter provisão de Deus para a sua vida. Moisés avista o monte, sobe para o monte, mas ainda não conseguiu perceber algo tremendo que poderia trazer a mudança radical para a sua vida. E a Bíblia diz que Moisés não viu fogo, Moisés não viu nada. Foi necessário aparecer um anjo do Senhor. Êxodo capítulo 3, versículo 2, a Bíblia diz: e apareceu um anjo do Senhor. Ei, Moisés, ei, sai dessa distração, olha para cá. Você não percebeu ainda, já aconteceu o louvor e você não sentiu nada. Olha para cá, Moisés. Tem fogo no altar e você não percebeu. Moisés chega para perto, olha o fogo, vê o fogo e se aproxima. Irmão, não se distancie do fogo de Deus, não se afaste do fogo de Deus. Moisés se aproximou e a voz saiu do fogo dizendo: Moisés, eu tenho te observado desde o seu nascimento. Moisés, tudo que aconteceu até agora não foi um acidente de percurso, foi um projeto que eu tinha para ter encontrado contigo aqui. Deus não vai falar com quem está envolvido com as coisas do Egito. E tem coisa que Deus só vai falar te levando para o deserto. Quando Deus fala com Moisés, Moisés então se dispõe. Diga comigo, se dispõe. Dá para falar mais alto um pouquinho? 1, 2, 3. Qual foi a palavra que Moisés disse? Depois que ele ouviu tudo que Deus tinha falado, ele falou assim, ó: eis-me aqui. Eis-me aqui. É 3 horas da tarde. Eis-me aqui. É sábado, dia 29. Eis-me aqui. É domingo. Eis-me aqui. Pode ser terça. Eis-me aqui. Você pode até classificar o melhor culto da semana sendo domingo, mas o Deus a quem servimos não tem domingo nem segunda. A Bíblia diz que quando Ele chega, pode ser terça, domingo, pode ser qualquer dia, vai ser um dia, a glória do Senhor se manifesta. Para de se arrumar para vir domingo, irmão. Vem arrumado na terça, na quinta, no sábado. Seja o dia que estiver o culto, venha preparado para se encontrar com o Senhor. Na casa de Jetro, houve mudanças na sua vida. Mas no monte, Deus fala para Moisés: essa chinela do Egito aí não pode continuar nos seus pés. A oferta tem que ser completa. A oferta tem que ser completa. Quando Moisés recebe toda a orientação e se dispõe nesse diálogo, nesse encontro, Moisés foi ouvindo Deus falar. E se tem algo que você precisa aprender, é ouvir Deus falar, porque a fé vem pelo ouvir. Você não pode emprestar o seu ouvido para as forças das trevas. Você não pode ouvir as coisas do inimigo. Ouça o que o Espírito de Deus está te dizendo. Capítulo 6 de Gênesis, Deus se revela para Moisés dizendo: Moisés, olha, antes de você teve um Abraão, antes de você teve um Isaac, antes de você teve um Jacó. Para eles eu me revelei como Jeová Jireh, o Deus da provisão. Mas para você eu me revelarei como eu sou. Há uma diferença muito grande. Tem gente que só vive do título. Eu sou crente. Tem gente que só vive do título. Eu sou da igreja fulana. Tem gente que só vive do título. Eu sou o obreiro, eu sou líder. Agora, irmão,
tem aquele que tem a identidade divina. Identidade divina. Não precisa nem você falar quem você é. Só dele olhar no seu rosto, a glória que está manifestando, já vai revelar, já vai mostrar quem você é. No capítulo 7 de Êxodo, Deus olha para Moisés e fala: Moisés, eu vou tirar um período de férias, e eu te farei Deus diante de Faraó. Tudo que você determinar vai acontecer segundo a sua palavra. Tudo que você fizer vai acontecer segundo a tua palavra. A Bíblia diz: e eu te farei Deus diante de Faraó. E se você ler o texto de Êxodo capítulo 7, você vai ver que a palavra Deus está em letra maiúscula. A responsabilidade de Moisés é muito grande. A responsabilidade de Moisés é muito grande. Eu quero até deixar aqui uma palavra de advertência para os ministros da palavra de Deus, para os cantores da palavra de Deus. Muitas pessoas chegam aqui com um pensamento de desistência, com um pensamento de separação, com um pensamento de desviar, e você vai ser o instrumento pelo qual Deus vai falar na casa dessa pessoa. Ninguém veio ouvir aqui um homem falar, todos vieram ouvir o que o Espírito está falando para a igreja. É pesado o que eu estou falando aqui acerca de Moisés. Te farei Deus diante de Faraó. Eu queria interagir com você nessa hora dizendo assim: fala comigo assim, ó. Moisés está no Antigo Testamento. Então vamos para o Novo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14 ao versículo 15 e 16. Está falando de uma natureza, de onde viemos, como estamos e onde Deus quer te colocar. No capítulo 14, versículo 14 diz assim, ó: ora, o homem natural, diga comigo, homem natural. Este homem é aquele homem que nunca teve um encontro pessoal com Jesus Cristo. É aquele homem que não conhece o Evangelho de Jesus. É o homem que não passou pela experiência do Calvário. É o homem que não conhece a descida do Espírito no dia de Pentecoste. Homem natural. Qual é a característica desse homem natural? É que ele não compreende as coisas do Espírito Santo. Irmã, pode falar para o menino, pode falar para o esposo, pode falar para a esposa, pode falar para o irmão, vizinho, amigo, parente. Eles não vão compreender, porque eles estão no modo natural. Não compreende as coisas do Espírito. Ele não sabe o que é ficar de joelho falando com Deus. Ele não sabe o que é vir para a igreja na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Ele não conhece Bíblia. Ele não sabe o que é revelação. O homem natural não conhece, porque as coisas de Deus, elas são discernidas. No versículo 15, quando diz: mas o homem espiritual, ele discerne tudo muito bem. Discernir as coisas de Deus. Ou você sai do Egito, ou você fica no Egito. Mas para discernir as coisas de Deus, tem que ir para a casa do sacerdote, tem que ir para a casa do comandante, tem que ir para a casa do Senhor. E nem sempre a gente vai porque quer. De vez em quando tem um empurrãozinho, tem uma ajudinha de alguém. De repente é um desastre, como aconteceu com Moisés, que foi defender os hebreus e matou um egípcio. Quem sabe, você não sabendo qual o motivo ou a razão, você chegou no deserto. Mas não se preocupe, tem alguém te esperando lá. Quando a Bíblia diz do homem espiritual, ele revela que o homem espiritual, ele tudo discerne, porque ele tem a mente de Cristo.
E aqui eu chego numa pequena pergunta: por que não na mente de Jesus? Por que o texto está dizendo Cristo? Porque Jesus é a humanidade de Deus na terra. Cristo é a divindade de Deus nessa terra. Para entender esse processo, você tem que estar disposto a entrar no deserto. Amém? Vocês podem confiar em mim pelo menos um minutinho assim, para dizer algumas coisas? Vamos lá? Diga comigo assim, ó: Jesus, Filho do homem. 1, 2, 3. Diga: Cristo, Filho de Deus. Quando nós entendemos essa dimensão, dessa revelação, é sinal que nós estamos preparados. Quando você encontra com Jesus, você encontra com um modelo determinado pelos céus para receber a revelação de Cristo. Ninguém conhece Cristo se não for por uma revelação. Ninguém conhece Cristo se não tiver uma visão de Deus para que isso aconteça. É por isso que as igrejas hoje falam muito de Jesus, porque não conhecem o Cristo. Pregam o Jesus da sexta-feira, mata ele na cruz, sepulta ele e bate no peito: eu conheço Jesus. Mas você não está obedecendo. Eu faço do meu jeito. Mas você não está contribuindo. Você não está sendo fiel. Se quiser, é assim. Mas o pastor lhe convocou para o culto e você está indo para outro lugar. De repente você deixou o Cristo que ia ser revelado na sua vida para apresentar um Jesus em um jogo final de campeonato. Pegou ou não? Se quiser a gente desenha também. Quando Jesus morreu, muitos estão com essa ideologia até hoje. Ele morreu, então eu faço do meu jeito, é da maneira que eu quero. E como Jesus para ele está morto, não vai ter nenhuma exigência, não vai ter nenhuma cobrança, porque a cobrança só pode ter em Cristo, ressurreto, vivo, que veio para trazer a santidade para a igreja. Jesus na terra de Cesareia subiu para o monte, levou os seus discípulos, e lá em cima do monte ele pergunta: o que dizem os homens a meu respeito? O que dizem os homens sobre o Filho do Homem? Aí uns disseram: tu és um profeta. Compararam a Jeremias, a João Batista. Tu és alguém grande, especial. Jesus observa que faltava revelação para entender o mistério. Jesus pergunta aos discípulos, e Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Jesus escuta isso, a sua alma se alegra. E ele diz assim, ó: Pedro, não foi carne e nem sangue que te revelou. Para ver Cristo, tem que ter revelação do Espírito de Deus. Se você não souber encontrar Jesus, você pode sofrer a morte lá no Calvário, quando o ladrão da esquerda, por falta de revelação, disse para Jesus, na hora de perder a sua vida: se tu és tudo aquilo que diz a seu respeito, desce. Desce. Se salve. Mas o ladrão da direita disse assim, ó: lembra de mim quando entrar no teu reino. Lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Ali houve uma revelação. E o ladrão que estava na cruz do lado direito recebeu a revelação e entendeu o mistério. Estava Jesus no templo, derrubando tudo aquilo que era paganismo, corrupção. Ao sair daquele lugar, sem que ninguém o tocasse, à noite Nicodemo chega, que é um mestre,
e diz para Jesus: ninguém que comete essas ações ou que faz esses sinais pode ser, não pode, todo que faz esse sinal tem que ser um homem de Deus, tem que ser homem diferente. Jesus, no diálogo com Nicodemos, começa a trazer a condição de Nicodemos se encontrar em Deus, porque ele conhecia a letra, ele conhecia a religião, ele conhecia a tradição do judaísmo. E a Bíblia diz que a verdade que nós pregamos não é letra, é uma pessoa. João 6,63, a Bíblia diz assim: a carne para nada serve, mas o Espírito vivifica, o Espírito traz vida. A carne para nada serve, o Espírito traz vida. E a palavra de Deus é espiritual. Pode ler Bíblia 100 vezes, pode ficar na igreja dia e noite, se não tiver uma intervenção divina, essa letra vai matar. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Deus nos constituiu ministros de um novo pacto, não da letra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Essa é a palavra de Deus. Cristo é a palavra de Deus. Não é a Bíblia a palavra de Deus. Cristo é a palavra de Deus. E eu digo de forma revelada. Nicodemos chega em Jesus e começa a dizer: como é que eu posso alcançar essa revelação? Eu tenho que descer nas águas do batismo. Eu tenho que fazer o quê? Pagar uma promessa. Eu tenho que ir para Jerusalém. Como é que eu alcanço essa revelação? Aí Jesus revela para João dizendo: olha, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido da carne é da vontade humana. Mas quem passa pelo novo nascimento da água e do Espírito, esse é nascido de novo. Sabe como é que é a igreja que só prega a religiosidade em Jesus? Ela diz assim: ó, nós vamos para o céu, nós vamos para o céu, nós vamos para o céu. Sabe como é a igreja do Cristo ressurreto? Os céus vai descer. Pregou isso. É chegado a vós o reino dos céus. É chegado a vós o reino do céu. E o povo estava pensando: quem é, o PT ou o PL? Vieste restituir o governo, Senhor? Vai trazer a nós o poder? Não, meu irmão, pelo amor de Deus. Reino do céu, uma vez no Santíssimo, nunca mais no átrio. Dá vontade de dar uns rasantes assim, irmão. Não sei nem porque que eu não dou. Fico pensando, por que eu não dei um rasante lá, Senhor? Reino de Deus desce. E Jesus ensinou isso na oração do Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino. A tua vontade vai ser feita. Nós vamos revelar o Cristo. A igreja que tem a cabeça que é Cristo é uma igreja que tem o corpo ajustado. Não há briga de quem é que vai cantar, porque sabe que na atuação de qualquer um dos membros, o corpo está em movimento. Oh, meu Deus. Está entendendo aí, irmão? Quando Nicodemos começa a entender,
Ele falou assim: peraí, mas como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Ele pensou que entendeu, irmão. É como muitas pessoas estão dentro da igreja. Ele achou que entendeu. Ele pensou que entendeu. Apocalipse capítulo 5, quando João sobe para uma revelação divina em espírito, para lá, entrar lá no céu, e ele entrando, a Bíblia diz, e ele chorava muito, porque não tinha ninguém digno no céu para abrir o livro, tocar no livro, olhar para o livro, nem no céu, nem na terra e nem debaixo da terra. E a Bíblia diz, e João chorava muito, e ele entrava em desespero. E como é que eu vou entender que tem desespero no céu? Como é que eu vou entender que João chega no céu e não encontra ninguém digno de abrir o livro? É porque nesse momento estava acontecendo algo tremendo na terra. Quando o ancião de dias olha para João e fala assim: não tem ninguém no céu, porque o que estava no céu desceu. Quando ele diz: não tem ninguém na terra, Jesus estava sepultado. E quando ele diz: ninguém debaixo da terra, aí Jesus estava em Atos capítulo de número 1, versículo de número 11, ascendendo ao céu. Nem no céu, nem na terra e nem debaixo da terra. Ele estava em transição para o céu. E eu creio que quando Jesus ascendeu ao céu, 2 varões de branco estavam na nuvem para recepcioná-lo. E ao recepcioná-lo, envia a mensagem do reino de Deus para a salvação dos homens e para a promessa de Cristo. E eu acredito que aqueles homens, aqueles varões, anteciparam a entrada de Jesus no templo. Salmo 27. O anjo que estava carregando, transportando Jesus até a porta, disse: abri a porta as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Os portais, que eram querubins que guardava a entrada, disse: quem é esse Rei da Glória? E os anjos disseram: o Senhor poderoso na guerra. Esses portais disseram: poderoso na guerra tem muito, homem de guerra tem muito. Aí os anjos olharam para eles e disseram: abri, ó porta, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. E eles perguntam: quem é esse Rei da Glória? E eles dizem: o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. João, tendo a visão da entrada triunfal de Jesus, aí o anjo diz: João, não chore, eis o leão da tribo de Judá. Quando João olhava, pergunta: o que é que João viu? Pergunta: o que é que João viu? O anjo mostrou o leão. Mas a Apocalipse 5 diz assim, ó: e ele viu um cordeiro. A revelação de João ainda estava no cordeiro. Tem hora que você fala: Deus está aqui, e o povo está duvidando. Tem hora que você está cantando, Deus ministrando na vida das irmãs e dos irmãos, e tem gente distraído, desapercebido. Isso, irmão. Período de chuva, aqueles besorrinhos entram. Distraído. Tem gente que para ir para o banheiro, ele faz cruzada. Leva 3, 4. Para vir para a igreja, vem ele sozinho. Está vendo só o cordeiro. O anjo está mostrando: é leão, é leão. Ele venceu. E ele: cadê o leão? Estou vendo o cordeiro. Eu aqui pregando a palavra de Deus, suando. Viajei de Goiânia para cá, arriscando tudo a vida com a minha esposa. Vou voltar de noite, não sei se vai ter condições de voltar. Eu creio que vai ter voltar. Se o carro não funcionar, tem uma carruagem de fogo bem aí fora me esperando.
Aí você vem aqui na igreja, o pastor chama a igreja para orar, para jejuar. A equipe de louvor vai com excelência, ensaia. E chegamos no dia do arrebanhão. E chegamos aqui e dizemos: Deus está aqui. Deus quer te visitar. Irmão, só não pode gritar que é gol do Flamengo. Só não pode gritar que é gol do Corinthians. Só não pode ser aquele artista beijando a mulher lá no barco, na proa do barco do Titanic. Porque se for alguma dessas circunstâncias, essa pessoa sai do natural. Você já viu alguém gritando gol? Nos últimos minutos do campeonato, alguém cruzou a bola para a área e o seu time está lá na área para fazer o gol e de repente um craque, pum, cabeceou, bola para dentro. Você já viu como é que é a ação dele? Será que ele fica que nem alguns crentes aqui na igreja? Aleluia. Glória. Será que seria essa atitude? Quando eu assisti aquele filme do Titanic a primeira vez, irmão, que aquela mulher ficou lá no... Aí aquela música de fundo. Aí meu rapaz por fora, beija. Oh pai, oh meu pai do céu. Coisa linda, maravilhosa. Eu me arrepiei, eu me emocionei. Acabou o filme, eu falei assim: vamos assistir de novo. Vamos assistir de novo. Quando Moisés quis ver Deus face a face, Deus fez para ele uma proposta. Qual foi a proposta? Moisés, ninguém consegue me ver e continuar vivo. E Moisés disse: eu topo, eu quero, eu desejo. Enquanto esse desejo não estiver em mim, eu só vou conhecer Jesus. O Cristo é para quem deseja. O Cristo é para quem busca. Quando Paulo perseguia a igreja do Senhor, em livro de Atos, a Bíblia diz que ele foi para Damasco e uma grande luz veio, ele caiu por terra. E ele pergunta: quem é vós? E ele, Jesus, que já era o Cristo glorificado, não podia se revelar para Paulo. Aí ele fala assim: eu sou Jesus a quem você persegue. Mas tem outra opção. A Bíblia diz que caiu as escamas dos seus olhos. Caiu a escama dos seus olhos. Caiu a escama dos seus olhos. Paulo foi para o deserto da Arábia. Sabe como é que é a Arábia? É o lugar que está o monte Sinai, segundo ele escreve em Gálatas capítulo 4, um monte da Arábia. Paulo ficou no deserto 3 anos. Sabe onde é que é esse deserto? Na Arábia, lá no monte onde Deus se revelou para Moisés. E foi exatamente lá que Paulo sobe para Jerusalém para ter com os discípulos. E chegando lá disse assim: ó, em nada eles tinham para me ensinar. Eu estou vindo do deserto, aonde tive a maior revelação. No capítulo 13, em outros capítulos, ele diz assim: ó, o que eu aprendi do Senhor, isso eu vos ensinei. Paulo disse assim: não, eu trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E quando Jesus, como exemplo para mim e para você, batizou nas águas do Rio Jordão, a Bíblia diz: estando cheio do Espírito Santo, foi dirigido pelo Espírito Santo para o deserto. Sabe o que significa isso? Para muitos o deserto tem sido difícil, porque estão indo com companhia errada.
para muitos estar no deserto se torna um lugar pior. Por quê? Porque estão com a companhia errada. E o deserto nada mais é do que um tratar de Deus para o nosso caráter, para que seja formado em nós o caráter de Cristo, e entender que Cristo, Ele vai nos ativar para o reino de Deus. Quando Jesus tomou a sua cruz e nela foi crucificada, a Bíblia diz, no terceiro dia, estando amanhã, rompendo a aurora, Maria Madalena e as outras Marias, vai até o sepulcro para embalsamar o corpo do mestre, mas chegando lá, chegaram tarde demais. Jesus já havia ressuscitado. Sabe quando é que nós vamos ter a revelação de Cristo? Quando nós entrarmos e aceitarmos a cruz. A cruz nos ativa para o reino. De onde viemos? Do natural. Para onde iremos? Para o espiritual. Jesus no deserto não veio mostrar que era filho de Deus, que era Deus. Jesus no deserto veio mostrar que ele veio para ser o homem. E o diabo chegou até Jesus e disse: se tu és o filho de Deus, transforma a pedra em pão. Agora com a gente é diferente. Nós somos homens e mulheres de Deus que fomos passados pelo nascimento, pelo novo nascimento, e somos agora cidadão do céu, reino de Deus. E quando conduzido para o deserto, o diabo muda a proposta. Enquanto a Bíblia diz, você tem poder para expulsar demônio, você tem poder para curar os enfermos, você tem poder para realizar as obras maiores até que Jesus fez, nós ficamos ouvindo o diabo dizendo: você é um fracassado, você é um caído, você é um derrotado, quem é você? Nós precisamos mudar a nossa história. Quando Nicodemos aprende o novo nascimento, Jesus percebe que havia incredulidade no seu coração. No capítulo 3, versículo 10, 11 e 12, Jesus começa a falar para ele assim: olha, eu não posso contar nem as coisas do céu para você, porque você não acredita. E agora Jesus vem e fala para ele assim: olha, ei Nicodemos, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Mas Nicodemo estava vendo ele lá. O mistério é que o céu não é um lugar, é uma dimensão. Todo mundo que aceita o reino de Deus, todos que se envolvem no reino de Deus, passa a viver não nessa terra, mas na dimensão do céu. Quando você diz a paz do Senhor, o Espírito testifica comigo e com você que somos filhos do mesmo Deus. Um homem nascido de Deus, irmão, ele passa por tempestade, por lutas, por tribulação, e ele mantém firme. Você já leu a história de Paulo, quando o Espírito Santo antecipava para ele o que estaria acontecendo em outra cidade? O Espírito Santo dizia: Paulo, olha, você sofrerá cadeia. Paulo, você sofrerá açoite. Paulo, vão lhe apedrejar. Paulo, vai acontecer isso. E ele diz: aonde é que é a cidade? É ali. Então vamos para lá. Amém? Entendeu para onde nós temos que ir? Para uma dimensão acima. Reino de Deus. Reino de Deus. A Bíblia diz que Jesus, subindo ao céu, disse para os seus discípulos: olha, eu vou para o meu Pai. Eu disse: mostra-nos o Pai. E Jesus olha para ele e fala assim: há tanto tempo eu estou convosco, você ainda está procurando saber quem eu sou? E quando Deus falou para Moisés:
eu te farei Deus diante de Faraó, Jesus também deu a mesma ordem para a sua igreja, dizendo: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo. Quem é que está pregando? A igreja. Salvação quem dá é Deus, mas é através da igreja. A Bíblia diz que as obras dos céus acontecerão em uma igreja atuante no reino de Deus. Sabe como é que eu vou trazer uma característica de quem é revelado o reino de Deus? Irmão, é quando ele entende que todo dia o culto é culto. Se tem alguém aqui nessa noite que eu poderia tomar como exemplo, segundo a Sagrada Escritura, é o pastor André Ribeiro. No livro de Hebreus, capítulo 13, quando fala sobre os vossos líderes, a Bíblia fala que você não pode deixar o líder chorando, entristecido, porque para nada isso é relevante. Mas ela diz assim, ó: cuidado dos vossos pastores e a fé do qual imitai. E a fé do qual imitai. Olha para o pastor André, vê se nos cultos ele está triste. Olha para o pastor André e vê se ele fica quieto no culto, que eu acho meio difícil, né? Olhar para o pastor André e ouvir ele pregando e não sentir Deus. Essa fé deve ser imitada. Essa fé deve ser compartilhada. E à medida que você compartilha aquilo que você recebe de Deus, a intenção de Deus é que você cada vez multiplique mais. Diga comigo assim, ó: todas as vezes que eu compartilhar coisas do reino, mais revelação eu terei. Olha como é que aconteceu isso com os discípulos. Jesus partiu o pão e deu o pão para todos os discípulos repartir com a multidão, mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E os discípulos pegou aquele pedaço de pão, é para repartir? É. Vamos lá, né? Para você, para você, para você, para você, para você. Era só um pedaço. Para você, para você, para você, para você, para você. Lá no final já apareceu um cesto, e um cesto cheio. E eles levantam e dizem: mestre, não tem mais ninguém sem comer pão. Jesus olha para ele e fala assim: o cesto é seu. Tem 2 mar na cidade da terra de Canaã. Não é mar, mas é chamado de mar. Mar da Galileia, que é um deságua do Rio Jordão, que descendo vai desaguar no Mar Morto, Mar de Sal. No Mar da Galileia aconteceu o milagre dos peixes, a pesca maravilhosa. No Mar da Galileia aconteceu de andar sobre as águas. Milagres aconteceram no Mar da Galileia. Era compartilhado com as outras pessoas. Agora, irmão, tudo que cai no Mar Morto morre. Tudo que cai no Mar Morto morre. A pregação de terça-feira morre. O culto do arrebanhão morre. A festa morre. A ceia do Senhor morre. Tudo morre. Por quê? Porque não compartilha do que você tem. Vamos ficar de pé?